Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Emoções em Movimento Podcast. Eu sou a Débora Vieira E eu sou a Laura Zago. e iniciamos mais um episódio de E se? E o tema de hoje é E se não existisse a normalidade? Esse tema é difícil, hein? Uhum, É um pouquinho dif... mais sério que os outros, né? Sim. E é difícil a gente pensar numa comunidade onde não tenha normalidade, né? Uhum. Mas eu acho que você já começou provocando e me veio uma pergunta na cabeça de e o que que é essa normalidade para a gente conseguir explorar um pouquinho mais esse episódio e entender e conseguir pensar mais, né? O que que você entende por essa normalidade? Tá, se a gente for buscar ali no dicionário o que é a normalidade, a gente vai ver que é tudo que tem uma regra, tudo que tem um padrão, né? Que segue uma mesma direção, tem uma. Não sei se eu posso usar a palavra ordem, mas sabe que é sempre a mesma coisa, esse padrão. E aí, socialmente, culturalmente, se a gente pensa na normalidade, são comportamentos que a gente tem que seguem uma moral, uma ética, uma cultura, né? Então, vão ser esses conjuntos de comportamentos que levam à normalidade. Então, como seria viver numa sociedade onde talvez não existisse esse conjunto de coisas assim? Para você, o que vem na sua cabeça quando a gente pensa nessa normalidade? Eu acho que você resumiu de uma forma muito boa. E mas eu acho que sempre quando vem perguntas assim, eu acho que eu sempre levo pro lado mais psicológico. E aí quando me vem perguntas sobre normalidade, já me vem também o que é anormal, o que foge da normalidade. Então, e também me faz olhar pro dia a dia, o que que a gente olha e fala, nossa, isso daqui não é normal. Porque eu acho que a gente categoriza muito assim, de fulano de tal não está normal. Ah, ele não tá agindo. E se a gente olhar, ele não está agindo da forma que ele agia antes. Então ele está fugindo dessa normalidade. Então me vem tudo isso que foge de um mesmo padrão. Então, se você faz um caminho para ir para trabalhar e você deixou de fazer aquele caminho, você fugiu do que era normal. Então, de um modo bem genérico, pode ser esse. Só que eu acho que dentro desse mesmo tema a gente consegue falar sobre diversas áreas, diversas coisas e até de diversas culturas. O que talvez seja normal pra gente aqui no Brasil não é normal em um outro país. Então, pra mim é muito estranho, foge da normalidade de eu chegar num país onde eles comem comida no café da manhã. Então, pra mim isso é normal. Comida tipo arroz, feijão? Ou se não, igual nos Estados Unidos, ovos com bacon. Ah, mas é mó bom. Mas não é normal. Tá, entendo. Aham. Tudo bem que a gente come um pão com ovo, mas foge um pouco da normalidade. Não que não seja tão estranho assim, né? Mas. Sim, não entendi. Tipo, comer feijão doce, né? Que a É... gente chama feijão salgado. Ah, mas é gostosinho os docinhos de feijão também. É, eu nunca comi, você acredita? Eu É não sei gostoso. qual que é o gosto. Não parece feijão, é muito bom. Mas não é normal. Foge do que a gente está acostumado. Só que eu tava pensando também, Débora, que essa normalidade, ela também é vista como algo muito positivo na sociedade. E tudo que foge desse normal é visto como algo muito negativo, né? Então, se a Uhum, gente está falando aqui de um conjunto de comportamentos que gera esse padrão, né, da normalidade, ou um conjunto de características que servem a essa normalidade, a gente está falando que existe um grupo que é aceito e um grupo que não é aceito, né? Tudo uhum. que foge desse normal, ele vai pender para um lado positivo, negativo, bem, mal, certo e errado, né? Como se existisse mesmo um padrão que devesse ser seguido. E aí eu fico pensando até se a gente levantar aqui algumas discussões sobre transtornos, sobre ali transtornos de personalidade ou outros tipos de transtornos, é,
como é visto pela sociedade. São pessoas que fogem do padrão normal. Então eu vou dar um nome, vou categorizar e às vezes eu vou até jogar para margem esse grupo de pessoas, assim, vou excluir do que seria o certo aqui da sociedade. Então, o quanto que essa normalidade, ela também vai servir para isso, né? Pra gente de alguma forma também segregar alguns grupos e algumas pessoas, assim. E o quanto isso é triste, né? Você foi falando e me veio duas coisas na cabeça. Primeira, a questão do Holocausto. Então, o quanto que essas pessoas foram segregadas, o quanto que elas sofreram, foram torturadas por conta de fugirem dessa normalidade, desse padrão de perfeição que foi estipulado ali. E aí, o quanto que elas sofreram por conta disso. Perderam a vida, foram trancafiadas e mais diversas coisas. Me veio também o caso de uma pessoa que eu conheci. Então, eu acho que como você puxou essa questão também dos transtornos, eu lembro que uma viagem que eu fui fazer para Minas, eu acabei conhecendo uma pessoa, e essa pessoa pegou e me contou que ela tinha uma vida normal para todos, e aí ela teve um surto psicótico. E aí, nesse surto, ela foi internada, e aí ela recebeu o diagnóstico de esquizofrenia. E do dia do surto até o dia que a gente se conheceu, ela não era mais tratada como uma pessoa normal, porque ela tem um diagnóstico de esquizofrenia. Mesmo ela fazendo uso de medicação, mudando alguns hábitos, as pessoas meio que segregavam ela, de não chamar mais pra sair, não. Pô, a vida dela, que era normal, saiu dos trilhos porque ela tem um diagnóstico. Mesmo ela aparentemente sendo uma pessoa normal, ela não é mais normal para aquela turma de pessoas que conheceram o antes e o depois dela. E aí é muito triste isso, porque e se não existisse essa normalidade? Como será que seria a vida dela? Porque eu acho que já é muito difícil você estar lidando com o transtorno. Porque eu acho que a gente compara muito isso de, pô, ontem eu era normal. Hoje eu já tenho esquizofrenia, como que eu lido com isso? Como que. Eu acho que você assimilar uma coisa a outra quando a gente tem, sei lá, por exemplo, pressão alta. Às vezes a gente não consegue assimilar. Fala, como assim? Eu nem como coisa salgada, eu nem faço isso, nem faço aquilo. E aí parece que quando a gente fala de transtorno mental, parece que o diagnóstico é assim a pior coisa do mundo. É como se fosse um diagnóstico de daqui a 3 dias você vai morrer. Uma sentença, né? Exato. E aí me faz pensar o quanto que essa normalidade é o que faz a gente segregar essas pessoas. Porque em vez de acolher, a gente realmente segrega. De não, essa pessoa não é normal, a gente não pode fazer isso, a gente não pode falar isso. E a gente vai excluindo essa pessoa, vai deixando ela de canto, porque ela não é mais normal. Eu acho que tem muitas camadas aí, né? Você foi contando essa experiência, eu fiquei pensando assim, o quanto que a gente pode fazer isso por desconhecimento, por não conhecer o que é, por não conhecer como lida, por não conhecer o tipo de tratamento, ou sabe que problema é esse que ela tem. A gente acaba excluindo por desconhecimento. E tem uma questão, eu acho que comercial também, sabe? Cultural, de não é interessante para a sociedade ter que lidar com isso, não é interessante para as pessoas entenderem sobre isso. Então vamos só jogando de lado. Então, para que eu vou chamar ela para sair? Sabe? O que eu vou ter que lidar, o que eu vou ter que entender, o que. Então, acho que são muitas camadas, assim, desse preconceito, né? Eu estagiei num CAPS. Foi um dos estágios mais legais de todos. Eu adorava estagiar ali. Tinha muitos problemas. Tava, sim, sendo sucateado. Tinha poucos recursos. Os profissionais tinham que fazer muito com pouco. Mas é um lugar que a gente sente que... E assim, falando um clichêzão, tá? Mas é um lugar que o normal é ser anormal, sabe? Que as pessoas não julgam assim. Se você tem desde depressão até se você tem esquizofrenia, porque ela pegava vários transtornos, né? São transtornos de médio a grave.
Então tinha vários tipos de questões e sofrimentos psíquicos ali, mas que as pessoas eram tratadas como pessoas, né? Então eu lembro de sentar, eu ficava bastante ali com a... Ai, eu esqueci o nome, que ela fazia atividade de recreação. Eu sentava ali com ela, a gente ficava, então às vezes a gente jogava dominó com as pessoas que frequentavam o CAPS, às vezes a gente fazia pulseira, a gente fazia várias coisas assim, e a gente tinha diálogos e conversas, e todo mundo ali era a mesma coisa, sabe? Então, é muito louco a gente pensar nessas camadas culturais também que vão moldando essa normalidade e impedem a gente de se relacionar, né? E de ver outros jeitos de ver a vida. Porque às vezes a gente tá tão focado em um só que a gente acaba não dando espaço também para outros tipos de vivência. Tá, aquela pessoa realmente enxerga a vida de um jeito diferente. Ela vai entender as coisas de uma forma diferente, mas o que eu também posso, sabe, aprender com ela e vice-versa. Então a gente não abre para isso. Quando a gente tem uma noção de normalidade muito segmentada, a gente acaba excluindo o que é diferente, né? A gente não dá espaço mesmo. Então a gente vai fechando isso. E é muito triste mesmo, né? E aí, trazendo um pouco para o IC, assim, da gente pensar nessa sociedade sem normalidade, como que você acha? Porque assim, a gente tá falando desse lado ruim da normalidade, né? De segregar, de excluir, de ter um padrão como certo. Mas a normalidade, e aí trazendo termos éticos e morais, ela também serve pra gente viver em sociedade. De certa forma. O que você acha de uma sociedade que não tem nenhum tipo de normalidade? Como que você acha que seria? Eu sou sempre a pessoa que pontua o que tem como e o que não tem como, né? Uhum. Eu acho que eu sou quase a própria ética. Já falo, não, não tem como, porque a gente ia estipular padrões sim. Mas eu acho que, ao mesmo tempo que eu acho que seria muito problemático, eu também acho que, de certa forma, seria saudável. Porque eu acho que indiretamente a gente já faz isso. Tem muitas pessoas que fogem dessa normalidade, seja no estilo de roupa, na forma de andar, na forma de falar, na forma de um corte de cabelo. E aí, algumas dessas formas viram moda e aí explode pra todo mundo, outras não. Outras você vai ver na rua e fala, nossa, que esquisito. Olha, o bando ali de esquisitos. Eles são esquisitos, são, mas eles não são normais, eles estão tranquilos com isso. Mas eu acho que eu vejo como uma parte saudável isso, a pessoa tá sendo quem ela é, agindo da forma que ela quer e pronto. Só que a parte que eu acho que teria de não saudável seria, voltando ao exemplo, por exemplo, do Holocausto. Pessoas que se levantassem assim, só o meu tipo físico, só o meu padrão, só isso é o certo. Então vamos exterminar todo o restante. Eu acho que o problema dessa. Se não existisse a normalidade, seria exatamente o poder. Eu acho que o poder leva as pessoas para um nível diferente. Então, se eu tenho poder, mesmo não existindo algo que me barre, esse poder eu consigo oprimir pessoas. Ou eu consigo me promover para outros tipos de coisas. Então, eu acho que seria muito ruim. Porque tendo algo que nos dê esse parâmetro já acontece, imagine se não tivesse. Eu pensei isso também. A gente entraria numa discussão, acho que até muito filosófica, assim, né? Porque a gente precisa de diretrizes para viver em sociedade, né? Então a gente sabe que um comportamento que não é um comportamento normal é, por exemplo, matar pessoas, Exato. né? Então a gente tem ali diretrizes pautadas, enfim, em vários aspectos que dizem que a gente não deve fazer isso. E se não tivesse, eu penso como que seria também essa sociedade. Ao mesmo tempo que a gente teria a maior liberdade mesmo de até ser quem a gente é e não, eu não sei se a gente não segregaria, que é igual o que você falou, né? Não sei se isso não intensificaria. E tem essa outra parte de a gente
precisa também de uma ordem, seja ela Uhum. qual for. A gente precisa de diretrizes. Será que a gente conseguiria viver em sociedade sem que tivesse ali regras, né? Sem que tivesse um padrão? Então eu fico pensando muito nisso, em como talvez seria uma desordem se a gente acabasse com todos os padrões de normalidade. Aí, você foi falando na minha cabeça, eu fui imaginando uma cena de como seria se as pessoas andassem na rua fazendo e agindo da forma que elas bem quiserem. Então seriam pessoas, sei lá, vai peladas, pessoas vestidas de dinossauro, pessoas vestidas de sei o que lá. Sabe o quão estranho seria e quanto que isso feriria o espaço do outro? Você está andando na rua e vê uma pessoa pelada na sua frente e você fica, meu Deus, o quanto que isso talvez isso fosse aumentar assédio, é, abuso sexual e mais um monte de coisa. Então, eu acho que não existiria essa possibilidade. Porque a primeira vez que acontecesse algo do tipo, a gente já daria um jeito de cortar isso. Então, olha, é proibido andar pelado. Olha, é proibido andar com roupa até o pé, porque você vai tropeçar e cair. Olha, é proibido andar com carro na calçada, porque você atropelou 50 pessoas. Sabe, eu acho que a gente ia limitando conforme fosse acontecendo as coisas. Então, mas aí vou te provocar. Você não acha que a gente pensa isso por conta da nossa moral e da nossa ética? Porque a Sim, gente sabe que é errado matar as pessoas. sim. Logo, esse comportamento não é um comportamento usual que a gente faz. Logo, a gente não pode andar de carro na calçada para matar pessoas. Ou porque pode atropelar pessoas. Uhum. É muito Se a louco, gente né? seguir isso, sim. E é muito louco a gente pensar agora, porque por mais que a gente tente, é algo que não parece ser possível, né? Tudo que a gente Uhum. pensa vai seguir ali padrões também de comportamentos, o que é certo e é errado. Então, o quanto Sim. que sim, eu acho que até pensando assim na moral e na ética, em como elas foram construídas e como vêm sendo moldadas, tem fatores ali políticos, religiosos, culturais, né, que estão envolvidos e de certa forma muitos deles também serviram para como que eu posso dizer? Eles também serviram para fazer com que a gente seguisse, tipo, colocar um cabresto aqui, fazer com que a gente seguisse o mesmo caminho. E eu acho que isso Uhum. é muito prejudicial, mas ao mesmo tempo isso também garantiu que a gente, enquanto sociedade, entendesse ali o que era certo e errado. Né? Então, Sim. uma mesma norma que pune quem foge de dentro dela, a mesma norma que fala ali que você precisa seguir esse padrão, não pode andar pelado, não pode fazer isso aqui, é a mesma norma também que faz a gente viver em sociedade. Então, na minha cabeça, é muito contraditório. Sim. Entende essa loucura que é pensar nesse mundo sem normalidade? Uma Laura tá assim, é isso. E a outra tá assim, ei, calma lá, não é por aí. Não é assim. E aí eu fico brigando comigo, assim, porque é uma discussão muito difícil mesmo, né, da gente pensar. Uhum. Mas te ouvir falar me faz pensar o quanto que o poder é o que influencia isso. Como essa mesma vertente vai produzir duas águas diferentes, se assim podemos dizer. Porque eu acho que fica mais. Qual é o nome da palavra? Fica mais. Eu acho que intenso quando tem mais poder, sabe? Não sei se faz sentido a forma que eu falo assim. Na minha cabeça faz total sentido. Eu acho que faz sentido, sim, porque
esses padrões de normalidade, eles foram sendo mudados ao longo do tempo. E eles sofrem, com certeza, influência de quem tá no poder. Né? Uhum. E até hoje, se a gente for pensar em grupos, por exemplo, em grupos religiosos ali, cada um vai ter influência de quem tá no poder, de quem dita ali o que é certo e errado, de quem dita qual que é a normalidade dentro daquele grupo. Então, acho que super tem a ver, né? Então, antes existia um padrão de normalidade que é um padrão da família tradicional. Então, era homem e mulher e só. Isso Uhum. sofria uma influência muito grande ali dos costumes da igreja, né? Então, Sim. quando a gente foi entendendo que podiam existir, como que era esse negócio de só homem e mulher, aí a gente foi quebrando alguns padrões assim, e as pessoas até hoje sofrem retaliações porque elas fogem desse senso comum, Uhum. né? Então a gente, Dessa normalidade, né? exato. O Brasil é um dos países que mais mata pessoas trans. Por quê? Porque elas fogem dessa normalidade. Quem ditou essa normalidade? Também pessoas que estão no poder e aí foi abraçado pelo resto da população, por ideais, por morais, né? Por tudo isso. Então acho que faz muito sentido o que você está falando, porque o poder ele vai ditar também a fala, ele vai ditar quem diz algo, como vai repercutir, né? E a influência que tem. Então faz todo sentido, sim. Uhum. E até te ouvir falar me fez pensar nessa questão que tá acontecendo nos Estados Unidos, né? A forma que o Trump tá se impondo, até nessa questão de sexualidade e gênero. Então, isso mostra o quanto que o poder determina o que é normal e o que não é normal dentro de uma sociedade. Então, que até mês passado era normal, esse mês não é mais normal. Vamos achar um inimigo em comum e aí vamos atacar esse inimigo. Fazendo isso, a gente desvia a atenção das pessoas para outros problemas mais sérios. Né? Isso acontece bastante na política, então essa questão é bem clássica, né, de ser observada assim, desses discursos políticos. Então Uhum. sempre atacando algum grupo que não condiz com o que aquela população acha de certo e errado e a gente intensifica e serve até como uma massa de manobra, né, para encobrir outras coisas assim. Então são exemplos bem chocantes, mas que estão até hoje na sociedade, né? Uhum. Sim. E voltando um pouco para essa questão do e se, como você acha que seria as relações se não existisse a normalidade? Cara, eu acho que isso é o que mais ia mudar, na real. Hum. É... Porque se a gente não tem um padrão de normal, a gente tá falando que pessoas são pessoas e pessoas podem se relacionar com pessoas, Uhum. né? Porque até essa questão da sexualidade, ela é muito pautada ali no que a gente aprende, nas nossas vivências, no que a gente sente, no que a gente gosta, mas também culturalmente pautado, né? Então, se a gente tá falando que não existe isso, eu acho que a gente teria mais abertura, até para entender quais tipos de relacionamento a gente gosta. E eu nem tô falando assim, relacionamento monogâmico, sabe? Nem tô falando desse tipo de relacionamento, mas achar uma forma que não dentro de uma caixinha que mais condiz com o teu jeito de se relacionar com as pessoas, Uhum. né? Então, eu acho que isso seria interessante da gente descobrir pra gente qual é a melhor forma de se relacionar. Mas aí eu fiquei pensando uma outra coisa também. Se a gente tende a se comportar
de acordo com as nossas vivências, com a nossa história de vida, com o que a gente já passou, com exemplos que a gente tem, com pessoas que inspirem a gente. Será que a gente ia conseguir achar uma outra forma de se relacionar para além disso? Ou será que a gente ia cair nesse viés? Já que as pessoas pelas quais eu me inspiro se relacionam dessa forma, já que as vivências que eu tive são dessa forma, aí eu fico tentando achar, sabe? Um meio termo ali. Será que a gente conseguiria? O que você acha? Eu acho que não conseguiríamos. Eu acho que algumas pessoas sim, eu não generaliza, não genera, eu não ia generalizar. Isso. Porque eu acho que, como você mesmo disse, a gente ia ficar em vinhas em Ô, bexiga, língua presa. Gente, é A depois gente do ia ficar, almoço, a gente tá aqui só. já era, né? A gente ia ficar enviesado, porque acho que a gente já trouxe isso em outros episódios, mas o quanto que, por exemplo, a gente às vezes não faz coisas que a gente quer por conta dos nossos pais, de os meus pais não deixam, os meus pais imporam que foi dessa forma. Então, se os meus pais se casaram, por exemplo, duas mulheres, dois homens, um homem e uma mulher, eu preciso seguir isso. A forma de amor que eu aprendi é essa. A forma que eu entendi para me relacionar com amigos é essa. Sabe, eu acho que a gente seguiria esse viés. Eu admiro muito a Laura e a Laura se relaciona com. Eu acho que a gente seguiria muito esse raciocínio, sabe? Como eu disse, não todos, porque hoje na nossa sociedade não são todos que seguem isso. Tem gente que se relaciona por amor. Eu amo pessoas, então eu vou me relacionar com homem, com mulher, com trans, com. É uma pessoa? Tô me relacionando. Então eu acho que não fugiria muito dessa normalidade que a gente tem. Eu acho que a gente. É instintivo isso, sabe? Acho que a gente não consegue fugir muito do que a gente foi programado pra ser. Eu acho que até essa questão de se relacionar seguiria um pouco disso. Eu pensei isso como que vai perpetuando, né? Esse senso de direção, esse senso do que é certo, do que é errado, até pra gente quebrar padrões. E aí, lembrando até o episódio que a gente fez da família, que é aquele episódio incrível. Mas a gente fala disso, né? Pra gente quebrar padrões dentro da família, é muito dolorido. A gente tem que passar por muitas coisas, sabe? A Uhum. gente tem que estar muito sincronizado com a gente mesmo. E até com outras coisas fora dessa família. Então, é difícil, né, a gente pensar em comportamentos que fogem disso, porque até os estudos que a gente tem sobre comportamentos, eles falam isso, né? Eles são reforçados, e aí os reforços vêm de diferentes jeitos e formas, a gente aprende a se comportar dessa forma. Então, como que a gente vai fazer algo além disso, né? É, óbvio que a gente está olhando pelo um viés de quem tem uma educação assim. Talvez se a gente Uhum. tivesse um outro tipo de educação, a gente pensaria realmente diferente. E aí a gente iria ensinar os nossos filhos a pensarem de formas diferentes, né? A gente vai associando uma coisa a outra e fazendo outros tipos de associações também. Mas com essa cabeça que a gente tem hoje, me parece que é muito difícil a gente fugir, né? Disso. Sim. Eu acho que a gente consegue imaginar longe disso. Mas eu acho que se comportar longe disso, eu não sei como seria, sabe? Então eu acho que a gente consegue pensar em várias possibilidades. Só que exatamente a nossa moral, a nossa ética faz a gente voltar para esse lugar. E aí me fez pensar também até na questão vai vida após a morte. Se você é uma pessoa que já teve uma outra vida e você reencarnou aqui, você veio para continuar cumprindo um propósito. Então você vai cumprir ele e pronto. Não que eu acredite ou não acredite nisso. Mas de uma certa forma também você já teve uma vida, você já viveu. Eu acho que ter reencarnado vai te levar a algum lugar. Sabe? Eu acho que a gente já vem de fábrica já meio enviesado. Você tem que cumprir tal propósito e pronto. E isso falando de vida após a morte, ou. Eu acho que esse é o nosso propósito de vida. Eu acho que a gente nasce para alguma coisa e a gente é direcionado durante a vida para viver aquilo.
Então eu acho que não teria como a gente fugir muito disso. Não sei. Me veio isso na Nossa, aí cabeça, foi sabe? longe, né? Foi muito. Aí você foi profunda, agora eu não sei. Nossa, vida após a morte, é. Esse eu não. Mas se eu fosse até usar a minha teoria mesmo, que a gente fala de inconsciente coletivo, são coisas que existem dentro da gente que vieram dos nossos antepassados. É como se fosse essa memória de antepassados, sabe? Essa sabedoria que vem de gerações antigas. E eu não sei de onde veio, eu não sei de onde vem esse chamado, mas tá ali. É algo meu, mas eu não lembro necessariamente onde eu adquiri. Então eu acho que a gente já vem meio que com um propósito e a gente vai seguindo isso e vai se adaptando dentro disso, porque os nossos antepassados já viveram aquilo, é como se isso estivesse no nosso DNA. Não sei se tá muito abstrato ou se dá dando pra entender. Uma pergunta sobre isso, sobre inconsciente coletivo. Esse inconsciente coletivo, então, ele junta também essa parte dos antepassados. É, por exemplo, povos antigos ou coisas assim? Ou ele tá mais estruturado ali no padrão familiar, ensinamentos que foram passados? Como que funciona, assim? Uma curiosidade minha mesmo. Mas eu acredito que sejam os dois, Laura. Tanto, por exemplo, eu tenho a sensação de que eu já levei um tiro. E eu nunca levei um tiro na minha vida. Então eu vejo, por exemplo, quando eu passo em frente um lugar que está sendo abastecido por um carro forte, tem aqueles policiais, aqueles seguranças na porta com arma. Eu tenho a sensação de que eu vou levar um tiro, como se isso já tivesse acontecido. E nunca aconteceu. Ou, por exemplo, quando eu tô andando de carro, eu tenho a sensação de que eu vou morrer num acidente de carro. E aí, se a gente olhar esses dois fatos no inconsciente coletivo, provavelmente alguém da minha família, algum antepassado meu, ele pode ter morrido por um tiro ou em um acidente de carro. E aí eu sinto essa dor e essa sensação como se fosse minha. E aí pode ter acontecido isso com alguns dos meus antepassados. Mas é um negócio mais intuitivo? Ou é tipo assim, ai, sei lá, algo mais aprendido, assim, de você ter ouvido, não necessariamente consciente, mas de você ter ouvido pessoas falando sobre isso e tal, e daí vem essa sensação? Não, é intuitivo. Eu tô te falando, eu não sei se alguém da minha família já tomou um tiro e morreu assim, se já morreu em acidente de carro. Eu não sei, nunca perguntei isso nem pra minha mãe nem pro meu pai pra entender mais a história. Mas é algo que eu sinto, é realmente intuitivo. Então eu acho que até essa minha resposta já cabe um pouco na tua resposta. A gente vê muitas pessoas que têm essa questão que falam, eu sou bruxa. Mas bruxa de corpo, não bruxa de praticar bruxaria. Mas porque provavelmente um antepassado dela, não sendo vó ou avô, mas pode ser alguém muito mais distante, alguma memória passada. E aí tá nela. É realmente algo intuitivo, é um inconsciente, só que ele é vivido não só por mim, outras pessoas também vivem a mesma coisa. É muito difícil de explicar porque parece um pouquinho. Porque foge da normalidade. E Jung era um cara que é muito difícil decifrar o que ele falava. Eu Ai, eu lembro, amo. eu lembro na faculdade a gente teve que fazer um trabalho. E aí eu escolhi fazer. Eu e a Letícia, a gente escolheu falar sobre Jung. Nossa, a nossa cabeça doía de tentar decifrar o que ele falava, porque são coisas muito complexas, fogem do que a gente está acostumado, foge do jeito que eu enxergo o mundo, né? Então eu não fui para psicanálise nem para analítica, porque realmente não é o jeito que eu consigo ver as coisas. Né? Então é muito difícil assim para mim entender isso, para mim um outro tipo de discurso é mais fácil. Então a fenomenológica era mais fácil, até a comportamental era um pouco mais fácil. E então só que eu acho muito legal assim de ver outros aspectos em cima do mesmo objeto que é o ser humano, assim. É legal Uhum. mesmo. Ai, eu amo. Tudo que foge da normalidade. Adoro. Amo. Ele fala, né? Ele fala de sonhos, ele fala de mandalas e arte. O que eu mais gosto dessa teoria é como eles conseguem pegar a arte e transformar num potencial assim terapêutico, num potencial do ser humano mesmo,
né? Tem coisas que estão ali que a gente nunca vai conseguir acessar pela fala. É Uhum. fenomenal. Mas, e eu acho que essa teoria, ela foge muito da normalidade, né? Então tem tudo a ver com o nosso episódio. Sim, sim. Até você foi falando e me fez lembrar. Acho que a gente já falou também em outro episódio. Sobre a Nise, né? Nise da Silveira. Que ela trabalhava com pessoas que em um manicômio que fugia total da normalidade. E aí ela fez um trabalho incrível por meio da arte. E sou apaixonada. Eu acho que, como eu disse, exatamente por isso, porque foge da normalidade. É uma forma totalmente diferente de ver o ser humano, de ver. A gente vê por uma outra lente, né? Então eu acho isso incrível. Quanto que a gente consegue trabalhar de uma forma totalmente fora da normalidade. E eu acho que é muito legal a gente citar ela nesse episódio, porque para atravessar a normalidade, porque para mim o que ela fez foi isso. Ela enxergou além dali. Ela teve que passar, e no filme, né, que a gente falou naquele episódio, que é no filme que conta a história dela, mostra tudo que ela teve que passar para atravessar, para ajudar aquelas pessoas. Então eram pessoas marginalizadas, tá, que estavam à margem da sociedade, porque não era interessante, né? A gente fala que aqui a gente teve o Holocausto brasileiro. A gente Uhum, segregava, né, pessoas ali com sofrimento psíquico, algum problema de saúde mental. Então, ela olhou para aquela situação e criou ali dentro dela e a partir dos estudos dela o que eu posso fazer para acessar essas pessoas, para trazer essas pessoas de volta para a sociedade, para trazer essas pessoas de uma certa forma de volta para esse normal, para uhum, criar esse ambiente, um ambiente eita, hoje tá legal. Ambiente propício para a gente trabalhar também em sociedade, né? E as pessoas realmente foram voltando. Então mostra pessoas que eram extremamente apáticas e aí foram tendo um senso de comunidade, sabe? É diferente porque as pessoas são diferentes e as pessoas enxergam a vida de formas diferentes, né? E dar vazão para tudo isso é muito importante. Então ela foi uma pessoa que fugiu do tratamento normal. Ela era uma mulher, né? Já começava por aí, uma mulher médica. Que espaço ela teria? uhum. E que bom que ela fugiu do normal, né? Que bom. Que é o legado bonito que a bicha deixou. E ela conversava por cartas com Jung. Que, Uhum, que, ai, que potência, né? Que tinha essa mulher, assim. Era muito sim, legal. Muito legal sim. de ver, porque eu acho que tem tudo a ver com esse episódio também. Uhum. Ai, que profundo que virou isso daqui, né? Nem parece um episódio de si. É, hoje a gente entrou assim nos papos, teve até vida após a morte. Mais aleatório que esse episódio, impossível. Ah, um episódio normal de si, né? Uhum. Sempre muito Oh. aleatório. E quem disse que a gente tem um episódio normal? Quem disse que a gente segue uma normalidade? Eu acho que cada episódio é um episódio. E é isso. E é isso, e com essa frase profunda, podemos encerrar esse episódio. O que você acha? Sim. Esse episódio normalmente não temos indicação, mas a Laura quer indicar algo. Ah, eu queria indicar. Na verdade, é uma série. E essa série tem livros que chama Pessoas Normais. E Hum, aí ela fala sobre histórias de pessoas e as suas relações e como as pessoas conta ali a história, na verdade, de um casal. E aí vai contando como eles se relacionam, como são pessoas normais vivendo histórias normais. E dentro dessa normalidade foge um pouco da regra, né? Então mostra essas pessoas se redescobrindo, saindo daquilo que foi projetado para elas
e fazendo algo fora disso, mas ao mesmo tempo sem essa ideia de preciso ser grandioso, sabe? Então mostra histórias reais, né? E eu acho que é uma série muito legal, assim, é uma série de romance, mas é um romance, eu adoro, né? Então, mas é um romance que te faz pensar, assim, sabe? Sobre as relações, de como são as relações. Então acho que. Desculpa. Fala. Ah, é muito aleatório, não sei nem porque eu tô rindo. É que eu percebi que você fica se mexendo igual eu. Ah, é, eu fico dançando com a cadeira, né? Desculpa. Foco. Mas É que eu é não isso. consegui segurar. É que você tá vendo eu assim, né? É, eu também tô aqui do mesmo jeito. E minha cadeira, o bracinho dela tá meio frouxo. Eu fico puxando e encaixando, e puxando e encaixando. Aí eu, além de eu me mexer, eu puxo e encaixo de novo. Caramba, Que loucura. eu acho que a gente tá ansiosa. Não, mas eu gosto, só que eu tenho que apertar esse parafuso, que aí ela fica quieta. Acho que a gente podia fazer um Desculpa. outro episódio, né? Falando sobre ansiedade de si. Boa. Vamos pensar. Vamos pensar nisso. Então é isso. Você tem alguma coisa que passou assim pela sua cabeça? Eu acho que eu vou indicar uma coisa que eu já indiquei, mas porque eu amo esse filme, eu acho que ele traz um pouco desse recorte sobre o que é ser uma pessoa normal e eu acho que ele vai desmistificando essa questão da loucura, porque eu acho que o oposto do normal pra gente é sempre a loucura, é sempre o que é errado. E aí eu queria indicar o filme da Nise da Silveira, O Coração da Loucura, porque eu acho que esse filme ele é surreal pra mostrar que ter um transtorno não é ser louco, estar segregado não é ser louco, porque a gente vai vendo que existiam pessoas ali que não tinham transtorno, outras que realmente tinham, mas que foram segregados por serem diferentes. Então, esse filme ele mexe muito comigo e eu queria indicar ele de novo, né? Porque filme bom a gente indica mais de uma vez. Isso aí. E essa é a minha indicação. Eu acho que tem vários filmes, né, que daria pra gente indicar aqui. Inclusive filmes brasileiros que falam disso. Uhum, Mas esse foi um pedacinho do recorte que a gente quis passar aqui com esses pensamentos intrusivos. sim, Mas. Então é, né? Que eu acho que com a nossa mentalidade, com o jeito que a gente aprendeu a ver as coisas, é muito difícil a gente não pensar dessa forma, né? A gente aprende desse jeito. Mas que seria interessante a gente também, agora trazendo para nossa sociedade, da gente revisitar alguns padrões. Deixa eu ver se ainda faz sentido estar neles, né? Só porque alguém disse ou só porque para respeitar uma vontade da família. Por que a gente tá nesses padrões? Então, levantamentos legais assim de serem feitos. sim. Muito bom você pontuar isso. Eu acho que é sempre importante, né? Então é isso. Não deixa de colocar aqui nos comentários quais aspectos da normalidade vocês acham que aconteceria ou não aconteceria nesse mundo fictício. Deixa pra gente saber e continuar a reflexão e fazer as nossas emoções girarem aqui também. Então é Uhum. isso, nos vemos no próximo episódio. Nos sigam nas redes sociais, Emoções em Movimento Podcast. E até quinta. Tchau, tchau.